Fala galera, bom dia, tudo bem? Meu nome é Miguel, eu sou entusiasta, estudioso do mundo das criptomoedas, tá? E investidor também. Então eu falo aqui para pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro, investir com segurança em criptomoedas. Se você é uma dessas pessoas, aproveita e me segue para não perder as novidades que eu trago sempre do mundo das criptomoedas. E se você não estiver inscrito no meu canal, se inscreva também, porque lá você recebe alguns vídeos que eu não consigo subir aqui no Instagram, beleza? Então é o seguinte, hoje eu quero falar um pouquinho, de novo, sobre o que é uma criptomoeda, né? Criptomoeda, gente, é apenas um ativo digital, uma moeda digital, tá? Que é criptografada. Ou seja, para você criar esta moeda, você usa códigos, né? Então a criptografia tem a ver com a segurança das informações. Então uma criptomoeda é um ativo, um dinheiro digital, uma moeda digital criptografada, tá? E ela serve como reserva de valor ou serve também como uma moeda de troca, né? Então você consegue tem um valor, cada criptomoeda tem um valor e um preço. E você consegue fazer essa transferência dessas criptos de pessoa para pessoa, que é chamado peer-to-peer ou P2P. Tá? Uma das coisas importantes das criptomoedas é que elas não são centralizadas, pelo menos não a maioria, né? Desde a sua criação, tá? E principalmente a sua transação, a transação dessas criptomoedas. Elas não passam por um órgão central, tá? Então, elas são descentralizadas. Isso acontece num lugar chamado blockchain. A blockchain é um livro-razão aberto, tá? Tudo que acontece é registrado na blockchain. Tá? Para que isso aconteça, você precisa ter pessoas que validem estas transações. E para validar essas transações, os mineradores utilizam computadores, máquinas, para resolverem problemas matemáticos complexos. E aí, dessa forma descentralizada, com a blockchain espalhada pelo mundo, em vários computadores no mundo, você consegue ter um consenso e validar essas transações e criar um bloco de informações. Quando você cria esse bloco de informações com as transações, ele é criptografado. E este bloco é adicionado ao bloco anterior. Por isso, blockchain, uma cadeia de blocos de informações. A primeira delas, é a mais conhecida, é o Bitcoin, né? E isso foi cada vez mais, por ser descentralizado, não ser controlado por um governo central, não ser controlado por uma empresa central, cada vez mais foi ganhando valor, né? Então você tem o Bitcoin ganhando valor desde quando foi criado. 2008 foi pensado, 2009 foi projetado, 2010 começaram as primeiras transações com Bitcoin, né? Então, isso foi crescendo, foi se desenvolvendo, outras tecnologias foram nascendo baseadas em blockchain e em criptomoedas. Então, hoje a gente tem, além do Bitcoin, mais de 23 mil criptomoedas, né, de várias formas. Algumas são em formato de token, por exemplo, que é só um registro digital que precisa de uma blockchain emprestada. Então é comum você ter tokens que rodam na blockchain, por exemplo, do Ethereum, né? Aquele token, aquele token criado, ele não tem uma rede própria, ele precisa de se utilizar de outra rede, tá? Então é um tipo de criptomoeda, né? É diferente, por exemplo, do Ethereum, é diferente do Bitcoin, que tem redes próprias, da Polygon, mas também não deixa de ser uma criptomoeda que você também pode transferir de pessoas para pessoas utilizando alguma rede, tá? E cada vez mais alguns tokens conseguem rodar em mais de uma rede, ou seja, você consegue usá-lo, mandá-lo para outras carteiras, outras wallets, através de redes diferentes. Isso está cada vez mais comum. Então você às vezes entra lá no site lá onde ficam todas as criptomoedas.
e você consegue saber em qual rede a criptomoeda ela roda, né? Então você vai ver que tem criptomoeda que roda na rede Ethereum, na Arbitrum, na rede BSC, da Binance Smart Chain. Então isso está cada vez mais crescendo e ganhando valor. As pessoas entenderam que ter criptomoedas, principalmente as bem fundamentadas e principalmente o Bitcoin, ao longo do tempo é importante porque está te gerando um valor, está virando um investimento de proteção e crescimento, né, de patrimônio. Muito mais eficaz do que os investimentos tradicionais que nós conhecemos aí em bolsa de ações e fundos imobiliários, até do que o ouro. O Bitcoin, por exemplo, ganha de todo mundo, ganha do ouro, ganha de todos os investimentos que você e ganha de lavada, tá? Mas é uma coisa muito nova, as pessoas têm medo, né? A gente está falando aí de efetivamente sendo transacionado 13 anos, o Bitcoin tem 14 anos, pouco mais, mas sendo transacionado há 13 anos só, né? Então é um mercado muito novo, é um mercado pequeno. Por mais que seja hoje 1,3 trilhões de dólares, ainda é um mercado pequeno comparado com o mercado tradicional, com o mercado Forex, com o mercado do próprio ouro, né? Então, cada vez mais a tendência é que esse mercado suba, cresça muito, né? Então você não precisa saber a fundo como funciona, né? Como é que roda a criptomoeda, quais são os programas que fazem a criptografia, como é que funciona exatamente uma blockchain, mas você precisa entender que este tipo de ativo ele é descentralizado, né? Então fica muito mais difícil você sofrer uma interferência direta dos estados, dos governos. É diferente de um banco, que simplesmente uma ordem judicial pode mandar travar o seu dinheiro lá no banco. O banco pode falir e dependendo do dinheiro que você tiver lá, você pode não conseguir recuperar tudo, né? A grande vantagem de você transacionar e ter criptomoedas é que você pode ter sob a sua custódia de forma praticamente irhackeável, né? Muito mais seguro do que estar numa corretora, do que estar num banco, né? E se você tem, por exemplo, o Bitcoin, que é a primeira de todas, que não tem um dono, um criador conhecido, não consegue sofrer ataques, até hoje nunca teve problema, você está mais protegido ainda. Se você pensar no longo prazo, você está muito protegido. Então, qual é o meu intuito aqui? Pessoal, investir para ter mais bitcoins, principalmente para o futuro, né? Aproveitar que ele está na casa dos 30 mil dólares, está barato, porque ele vai subir, ele vai valer muito mais que 30 mil dólares, e ele vale muito mais que o real, vale muito mais que o dólar. Então, cada vez mais é um ativo que você acaba se interessando e acaba querendo ter. E isso é uma questão global. E a gente pode perceber através de grandes empresas, grandes fundos de investimento e grandes bancos também, entrando, comprando e acumulando Bitcoin e outras criptomoedas bem fundamentadas, né? Então a ideia aqui hoje era essa, dar uma relembrada para vocês o que é uma criptomoeda, o que é uma blockchain e a importância de você ter este tipo de ativo no seu portfólio de investimentos, tá? Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não faço investimento. Beleza, você talvez seja igual à maioria dos brasileiros, que tem dificuldade de juntar uma grana para investir em qualquer coisa. E às vezes você tem até uma condição de investir um pouquinho, mas fica desanimado quando você olha para o mercado tradicional e vê que de repente o seu dinheiro vai render 10%, 8% ao ano, 15% ao ano, e você vai pagar imposto de 15%, 17%, 20% quando você for utilizar o dinheiro. E aí que tá. Aí que entra a magia da criptomoeda, tá?
muita volatilidade, mercado pequeno, com grandes chances de expansão. O que a gente vê? Algumas criptomoedas que disparam de preço, dão lucros exorbitantes e, dependendo do momento, você chega a ter 100% de lucro. Foi o que aconteceu com o Bitcoin agora. Nos últimos 5 meses subiu 100%, dobrou, né? Ethereum subiu 75% só esse ano. E assim vai. Aconteceu com a Solana também, nos últimos 4 meses deu mais de 100%. Pra você ter uma ideia, Cardano estava variando 29 centavos há 3 meses atrás, hoje está mais de 40 centavos. Então você tem uma vantagem de ter grande volatilidade, grande assimetria de preço. Então você pode comprar num preço e vender bem mais caro no futuro próximo, médio prazo, tá? E qual é a grande vantagem, outra vantagem, vamos dizer assim? Cara, você consegue investir com muito pouco. Você consegue hoje entrar numa corretora, fazer um Pix de R$50 e comprar Bitcoin. Comprar Ethereum, comprar Cardano, você compra. E vai acumulando do jeito que você puder. Você não consegue comprar hoje com R$50 uma ação, né? Entrar numa corretora, ir lá na XP, fazer aquele cadastro lá, ver se você vai conseguir se cadastrar, que também não é qualquer um consegue, para comprar R$50 de uma ação. Nem vai conseguir, cara, porque no mínimo são 100, né? Você vai ter que ir para o mercado fracionário, é outro preço, é outra forma, outro jeito de trabalhar. Então é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Aí a galera fica utilizando aí esses investimentos de Nubank, de PicPay, de Mercado Pago, nada contra, mas se você quiser realmente ter uma transformação do seu patrimônio de forma relevante, hoje é melhor você investir em criptomoedas, né? E se você realmente tem uma mentalidade de investimento para médio e longo prazo, aí, cara, é Bitcoin e Ethereum com certeza, tá? Obviamente, eu, como investidor, estudioso, também invisto em outras criptomoedas. Porque essas outras criptomoedas, que eventualmente têm uma simetria maior do que a do Bitcoin, vão me permitir, mais à frente, comprar mais Bitcoin. Porque o objetivo é ter mais Bitcoin. Porque é esse aí que vai bater 1 milhão, 2 milhões de dólares nos próximos 7, 10, 15 anos. E aí sim, você, ao longo desse caminho aí, vai aproveitar e vai guardar uma grana bacana, mesmo que você comece com pouco hoje. Comece com R$50, com R$25, com R$30 por mês, por semana. Você vai ter a possibilidade de, no médio e longo prazo, realmente transformar o valor que você investiu. E quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você consegue fazer uma grana utilizando criptomoedas. Tem várias formas de fazer, por exemplo, renda passiva. Tem outras criptomoedas interessantes que têm uma simetria muito grande. Então você precisa dar uma olhada, sentar, estudar um pouquinho. Mas se não é o caso, você não tem tempo, você não tem interesse, mas você quer investir, o que eu faria? Bitcoin e Ethereum, com certeza. Vou comprar R$100 de criptomoedas. Pô, compra 60 de Ethereum, 40 de Bitcoin. Tá ótimo. Tá ótimo. Se você fizer isso aí por alguns anos, certamente vai ter um retorno muito bacana. Beleza, galera? De hoje era só isso. Não deixem de me seguir. Não deixem de se inscrever no meu canal. Tem alguma dúvida? Fala comigo. Quer saber de alguma coisa? Manda mensagem aqui que eu respondo para vocês. Um abraço. Até a próxima.